Pedrão, mas aí você voltou e não sei se você teve a oportunidade já de ver o episódio com o Paulo Samico. Ainda não. Você teve um feedback ao vivo aqui, que estava sentindo falta, o Samico, que digamos, é um ouvinte premium aqui do Mano Pro Jurídico, está sentindo falta das suas pílulas. Tá, justo. E em função disso... Trago suas pílulas em um dia. Exatamente, mas agora nesse sentido, quer fazer uma pílula ou vai deixar pro próximo episódio? Vou fazer 2 pílulazinhas rápidas aqui, só então. Só pro Samico satisfazer a vontade do Samico. E depois eu aprofundo mais nos próximos episódios. Boa. Vou acolher esse posicionamento, esse feedback do Samico. Cara, a primeira delas é que tá rolando até no escritório agora. Não, primeiro eu vou contar uma pílula engraçada. Boa. Você viu que teve um advogado que depois de 5 anos do processo dele ser julgado, ele levou um bolo pro juiz pra ele comemorar 5 anos do julgamento do processo dele que tava lá parado? Caraca. Completando aniversário pra ser julgado. Isso não é a primeira vez que acontece. Bolinho pra cantar parabéns de aniversário do caso que não tava sendo julgado. Eu já vi, a galera que frequenta o TJRJ, eu já vi esse caso naquela vara de fazenda pública, que famosa. Todo mundo sabe qual é, que eu não preciso ficar falando aqui, que já vi esse caso acontecendo lá também. Bizarro. E aí ele tá sendo noticiado aí agora que ele levou o bolinho pra cantar parabéns lá pro demorado julgamento do caso dele. O advogado, quando faz esse tipo de coisa, ele já abraçou a loucura, né? A verdade é essa. Inclusive, falando isso agora, até lembrei de outro caso de um advogado desses que eu viralizei no Instagram, do cara que ele foi mascarado na audiência. Você viu esse? Mascarado? Pra provar que não tinha como identificar o cliente dele, porque o cliente dele tava usando máscara de Rapaz, mas foi inteligente, tipo Covid, né? Aquela N95 lá da 3, aquelas máscaras. Sim. Aí ele botou e falou, você consegue ter certeza que você tá me identificando aqui agora? E aí a juíza quis querer embarrerar ele e tal, e aí ficou uma discussão. Achei legal. Eu achei um elemento, né? Um elemento, mas assim, nesse caso foi criminal, né? Foi uma questão criminal. Mas eu já fiz uma coisa parecida com isso numa sustentação oral. Sustentação oral tem muito essa questão de usar elementos, né? Diga lá. Cara, eu fiz uma sustentação oral uma vez que a gente estava discutindo sobre a responsabilidade civil. E aí o aumento da condenação... A gente, basicamente, no recurso de apelação adesiva, a gente pedia a majoração da condenação e, consequentemente, dos nossos honorários, que a gente vai chegar nesse ponto ali depois, que perfeitamente. Tá na pauta. Alô, Juscash. E aí, o que eu levei? Eu levei tipo uma tacinha de vidro, assim, de cristal, bem pequena. E aí, como a gente tava falando sobre reparação de um pai que tinha perdido o filho e tal, não sei o quê, a condenação tinha sido muito baixa na ocasião. E aí a gente tava pedindo a majoração numa apelação adesiva nesse sentido. E aí os juízes estavam meio, porque esse valor, querendo ou não, já é alto, doutor, eu acho que não cabe majoração. Assim, nos memoriais, a gente tinha sentido isso na distribuição dos memoriais, que os juízes estavam reticentes porque já estavam acima da jurisprudência do TJ naquela ocasião. Eu tava pedindo 10 vezes mais do que eles tinham dado. E aí... Eu lembro que eu levei uma tacinha de cristal pequenininha, aquelas tacinhas de vinho do Porto, vamos dizer, sabe? Sim, de conhaque. Aquele digestivo, digestivo, como dizia mais antigos. Bom demais, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer a sustentação, apresentei, obviamente, os argumentos técnicos, os meus pontos de vista, lá. E aí no final eu falei assim, assim como essa taça de cristal, aí peguei a taça de cristal e quebrei a taça de cristal. Você viu, com certeza você viu o Django antes, né? Porque é igual a cena de DiCaprio, né? Aí eu quebrei a taça de cristal e ficou aquele clima assim, né? Meio de apreensão assim no tribunal. Eu falei, se vossas excelências conseguirem reconstruir esse copo, essa taça de cristal, de maneira perfeita, que não seja invisível, imperceptível, a resolução desse caso, assim será feita a justiça se o meu cliente, na sua reparação também, conseguir restabelecer a sua questão emocional por ter perdido um filho. Eu não me lembro exatamente a palavra que eu usei, mas foi alguma coisa nesse sentido. Sim. Agora eu me embolei aqui explicando, mas o resumo é isso. Até porque você lembrou agora. Eu lembrei agora que de coisa. Eu lembrei, mas foi isso. Tipo assim, você consegue reconstruir, tornar perfeito, assim como a questão psicológica do meu cliente por ter perdido um filho por uma negligência médica? E aí foi assim, e aí eu consegui reverter. Não foi pra 10, foi pra 8, mas mesmo assim foi bem considerável. Não, e a questão também até como você falou, esse caso da máscara, ações criminais, quando a gente tá tratando de crime contra a vida, naturalmente o Tribunal do Júri está envolvido e esse elemento... Que ter certeza, né? Esses elementos, digamos assim, artísticos, podemos falar, de certa forma, são fundamentais. Sim, sim. A gente trouxe aqui o Zé Roberto Porto, que ele fala justamente isso. Não necessariamente artístico, mas elementos que criam o rapport, né? Uhum. Com o Tribunal do Júri, com o juiz e com as partes, até com
com o ex-adverso. Sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu acho que o advogado, nesse caso, foi muito bem, cara. Aliás, falando isso, eu lembrei de outra coisa agora. Quando tentaram roubar meu cordão ali na Praia da Barra, lembra que eu te contei essa história? Lembro. Que eu tive que sair na mão com os caras lá que tentaram vir roubar meu cordão e roubar meu relógio, meu celular. Que não conseguiram, graças aí a alguns anos de treinamento. De Muay Thai. De Muay Thai. Mas Cara, eu lembrei de uma coisa. A polícia veio lá de determinado momento e falou, pô, você consegue identificar que a gente prende os caras. E aí eu acho a importância de você ter certeza pra você não causar não só um julgamento injusto, mas principalmente uma condenação injusta, né? Perfeito. Que é o famoso princípio do direito penal in dubio pro réu. Então, assim, se você não tem certeza, cara, é melhor tu deixar passar do que você condenar uma pessoa injustamente por um crime, principalmente. Então eu lembro que ele passou assim por umas pessoas. E assim, porra, esse cara não tinha cara que tinha passagem, provavelmente podia ter sido, mas eu não tinha certeza. Eu falei, cara, eu não tenho certeza. Eu não tenho como acusar se é o cara, Não, mas porque amanhã adrenalina depois... no momento é muito difícil você não fixar exatamente. a característica Eu não das tenho pessoas. certeza se é o cara, bicho. Pode ser que seja, pode ser que não seja, eu não tenho certeza. Então, por eu não ter certeza, eu prefiro não falar nada. Então, deixa pra lá. Se foi ele vai ser beneficiado, querendo ou não, de uma certa maneira, mas É melhor prefiro... É melhor beneficiar um criminoso do que punir um inocente, né? correr esse risco do benefício do que punir alguém que eu não tivesse certeza que tivesse sido julgado, né? Perfeitamente. E agora, entrando no nosso papo aqui de pauta... Então vai ter uma outra pílula, Então, uma pílula mais jurídica. Vai, Samico. Mais Samico, pra raiz. você. Também rolando o caso do escritório agora, sobre questão de honorários, inclusive, a gente já pode até puxar o gancho depois para a próxima pauta. Beleza. Quando a sentença não fixa, essa é a pílula, quando a sentença não fixar qual é o fator de correção, se vai ser por IGPM, IPCA, que vai ser corrigido ali os juros e multa daquela sentença pelo não pagamento de alguma obrigação que foi condenada lá à parte. Perfeito. O STJ decidiu que vai ser pela Selic. Então é uma decisão recente que, se a sentença não previr expressamente qual vai ser o índice para reajustar ali, que tem que ser utilizado pelo Selic. Isso é interessante, porque você começa a corrija-me se eu estiver errado, Pedro, você com a sua experiência no contencioso. Nesse momento, então, o advogado vai ter que, como existe agora um padrão de taxa de correção, talvez o advogado, na hora do seu pedido, da parte da correção, vai ter que provar o porquê não vai ser a Selic, né? Não, na verdade é o seguinte, o juiz tem que determinar. Vai ser 1% corrigido a data da sentença pelo índice X, que isso não existia. Entendi. Então, como é que a gente fazia no escritório, por exemplo? A gente fazia o próprio sistema do TJ. Porque Sim. o sistema do TJ do Rio, por exemplo, você joga lá cálculo e você consegue ver, ele faz o cálculo para você de quanto é que os dias, pelos juros do TJ lá. Então, a gente fazia pelo próprio sistema do TJ. Com essa decisão, abre uma margem para o advogado, se mais benéfico for pela Selic e se o juiz não tiver previsto qual o índice de reajuste, que ele faça essa conta. Chega lá e fala, porra, a Selic aqui tá valendo mais do que, por exemplo, pelo cálculo do cálculo XYZ. Então, vou jogar por esse lado, entendeu? Já que o juiz não previu. A realidade é que a Selic hoje tá lá em cima também, então não então tá ruim bom. também. Então, assim, fazer esse cálculo aí vai ser importante. É uma decisão recente, não é um tema do STJ, foi uma decisão, mas, querendo ou não, já é um precedentezinho aí. Já começa a ter um precedente construído. interessante para as cortes que estão, enfim, na primeira instância e na segunda também.